Oi, vamos iniciar o assunto de desenvolvimento embrionário. De acordo com o local de desenvolvimento dos embriões, os animais de fecundação interna podem ser classificados em ovíparos. São os animais que colocam ovos. O embrião se desenvolve dentro do ovo e depende do material nutritivo que tem dentro dele. Por exemplo, galinha, pato e tartaruga. Ovovivíparos são animais que retêm os ovos dentro do corpo. A grande vantagem do embrião é de estar protegido dentro do corpo da mãe. Por exemplo, algumas cobras, tubarões e escorpião. E vivíparos, que são animais que o embrião se desenvolve dentro da fêmea. Ele depende diretamente da mãe para a sua nutrição, que ocorre por meio de trocas fisiológicas entre a mãe e o feto. Por exemplo, os animais mamíferos, como o tigre, o leão, os cães e o homem. Em relação à distribuição de vitelo, material usado para nutrir o embrião durante o seu desenvolvimento, os ovos são classificados em oligolécitos, mesolécitos ou heterolécitos, telolécitos e centrolécitos. Os ovos oligolécitos têm pouco vitelo e esse vitelo é distribuído de forma uniforme. Esse tipo de ovo é encontrado em grupos de equinodermos, em anfiocos e em alguns mamíferos, sendo que nos mamíferos placentados, os ovos são alécitos, ou seja, não apresentam vitelo. Os ovos mesolécitos ou heterolécitos apresentam quantidade média de vitelo, concentrado no polo inferior ou polo vegetativo. São encontrados em anfíbios. Os ovos telolécitos apresentam grande quantidade de vitelo encontrado em aves, répteis e peixes. E os ovos centrolécitos, o vitelo ocupa a região central do ovo e é encontrado na maioria dos artrópodas. Após a fecundação, a célula ovo começa a se dividir. Ovos oligolécitos, que têm pouco vitelo distribuído de forma uniforme, apresentam uma divisão holoblástica. Holoblástica quer dizer total e igual. Já os ovos heterolécitos ou mesolécitos, que apresenta quantidade média de vitelo, sendo que o vitelo é distribuído de forma desigual, ficando concentrado no polo vegetativo ou polo inferior, a divisão é holoblástica, quer dizer total, mas não é igual, é desigual, formando células de tamanho diferente, células maiores, que são chamadas de macrômeros, e células menores, que são chamadas de micrômeros. Por quê? Porque o vitelo, que fica aqui no polo inferior, ele atrapalha as divisões celulares. Então, elas ocorrem mais rapidamente nesse polo animal. No polo vegetativo, elas são dificultadas. Então, aqui nós temos células maiores, que são chamadas de macrômeros, e aqui células menores. Nos ovos telolécitos, que existe grande quantidade de vitelo, a segmentação é meroblástica, quer dizer, ela não é total, ela é parcial. E ela é discoidal, por quê? Porque ela só ocorre naquele disco, naquela cicatrícula, naquele local pequeno que ficou o citoplasma e o núcleo da célula. Toda essa região aqui é vitelo. E nos óvulos centrolécitos, as segmentação é meroblástica, ou seja, ela é parcial também e superficial. Por quê? Porque nos ovos centrolécitos, o vitelo fica no centro do ovo
e a célula ela não consegue se dividir, porque aqui está cheio de vitelo. Ocorre divisões do núcleo, e esse núcleo, eles migram para a periferia da célula. Por isso que as divisões são chamadas de superficial. O filocordato engloba os animais que apresentam notocorda, pelo menos durante a fase embrionária. Está dividido nos subfilos Urocordata, que apresentam notocorda apenas na fase larval, e seus representantes são a salpa e a assídia. Os Cefalocordata, onde a notocorda persiste por toda a vida e funciona como um esqueleto flexível. Tem como representante os anfiocos e os vertebratas, onde a notocorda é substituída pela coluna vertebral. Tem como representante os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Nos animais, logo após a fecundação, a célula ovo ou zigoto inicia a segmentação, formando células chamadas de blastômeros. O tipo de segmentação dos cordatos é do tipo holoblástica, quer dizer total e igual. Entre o terceiro e o quarto dia após a fecundação, forma-se um maciço de células, chamado de mórula. Após um processo de compactação das células, formam uma cavidade, chamado de blastocela. Apenas quando este se forma, pode-se considerar o embrião em estado de blástula. O grupo dos poríferos, no seu desenvolvimento embrionário, param nessa fase, bem aqui, na fase de blástula. Por isso se diz que esses animais não têm tecido definido. É no estágio de blástula que o embrião se fixa no útero. Nesse estágio, formam-se dois grupos de célula. Uma camada mais externa, denominada de trofoblasto, que origina o córneo, e uma camada mais interna, denominada de embrioblasto, que formará o embrião e os outros anexos embrionários. O trofoblasto é dividido em sincício-trofoblasto e citotrofoblasto. O sincício-trofoblasto é uma massa citoplasmática plurinucleada que secreta enzimas que abrem os espaços entre as células do endométrio e retira nutriente para o embrião, promovendo sua implantação. E o citotrofoblasto é uma camada mais interna que forma as vilosidades do córon que originam a placenta. Já o embrioblasto é formado pelo hipoblasto e pelo epiblasto. O hipoblasto é responsável pela formação do saco vitelínico e do alantoide. E o epiblasto é responsável pela formação do embrião e do âmino. Após a fase de blástula, o embrião entra na fase de gástrula. Nesse estágio, as células do polo vegetativo do embrião começam a dividir-se mais rápido do que as outras e invaginam-se, formando o arquêntero, que significa intestino primitivo, e que se abre para o exterior através do blastóporo. A camada mais externa de célula vai originar a ectoderme e a camada mais interna vai originar a endoderme. Os animais que só desenvolvem os dois folhetos embrionários, a ectoderme e a endoderme, são classificados como diblásticos. Nesse grupo estão os quinidários. Já os animais triblásticos apresentam os três folhetos germinativos,
a endoderme, a ectoderme e a mesoderme. O grupo de animais poríferos não desenvolve a fase de gástrula durante o seu desenvolvimento embrionário, logo não apresentam tecidos verdadeiros. O blastóporo forma a boca nos animais protostômio. Proto primeiro, estoma, boca. E dá origem ao ânus nos animais deuterostômios. Deutero depois, estoma, boca. Surge primeiro o ânus, depois a boca. Os equinodermas e os cordatos são classificados como animais deuterostômios. Todos os outros grupos animais são classificados como protostômios. O terceiro folheto embrionário a se formar é a mesoderme. Esse tecido vai revestir a cavidade interna do corpo, que é chamada de celoma. O celoma pode se formar por esquizocelia, quando ocorre a união dos tecidos da mesoderme em formação. Também pode se formar por enterocelia, onde as células do arquêntero proliferam para formar mesoderme. Todos os animais protostômios são esquizocelomados e os animais deuterostômios são enterocelomados. Em relação à presença do celoma, os animais podem ser classificados como acelomados, quando não tem celoma. Por exemplo, os plateomintos, que são triblásticos e acelomados. São classificados também como pseudocelomados, têm um falso celoma. Como os nematelmintos, que têm uma cavidade no corpo que é parcialmente revestida pela mesoderma. E o celoma verdadeiro, ele é totalmente revestido pela mesoderma. E também os animais podem ser classificados como celomados, como no caso dos anelídeos, artrópodas, moluscos, equinodermas e cordatos. Nesse caso, eles apresentam uma cavidade interna do corpo totalmente revestida pela mesoderme. A organogênese se refere à formação dos órgãos no embrião e ocorre por volta da 3ª a 8ª semana de desenvolvimento do embrião. A partir da 9ª semana, o embrião passa a ser chamado de feto. No desenvolvimento do embrião, a ectoderme, ela forma a epiderme e os anexos, como os pelos, unhas, glândulas sebáceas e sudoríparas, além de formar o sistema nervoso. Já a mesoderme, ela forma a derme, o sistema muscular, o sistema esquelético, o sistema cardiovascular e o sistema urogenital. E a endoderme é responsável pela formação do intestino e das glândulas salivares, fígado, pâncreas, o sistema digestório como um todo, além de formar o sistema respiratório e o revestimento interno da bexiga. Ao nascer, alguns organismos são bem diferentes de um organismo adulto da mesma espécie. Outros, no entanto, são semelhantes. A forma como o indivíduo é ao nascer, em comparação com o indivíduo adulto, permite identificar 2 tipos de desenvolvimento: o desenvolvimento direto e o desenvolvimento indireto. No desenvolvimento direto, o organismo ao nascer, ele é muito semelhante ao indivíduo adulto. O seu corpo não sofre modificações extremas, havendo principalmente o crescimento do organismo. Como exemplo de organismo com desenvolvimento direto, podemos citar as aves e os mamíferos. No desenvolvimento indireto, o organismo ao nascer é completamente diferente do indivíduo adulto. No seu desenvolvimento, ele sofre diversas modificações
inclusive mudanças de habitat em algumas espécies. Os dois exemplos mais conhecidos de desenvolvimento indireto são as borboletas e os anfíbios, como o sapo. É isso aí, gente. Um grande abraço e bons estudos.